O que acaba de ser confirmado sobre o príncipe Louis é verdadeiramente de partir o coração. Uma nova informação sobre o pequeno príncipe veio à tona, mostrando algo profundamente comovente. Essa revelação surgiu pouco depois de a princesa Catherine comentar durante uma conversa com Melania Trump que o príncipe Louis adora colecionar castanhas, o que muitos imaginaram ser apenas mais uma atualização leve e divertida sobre a família real, acabou tomando um rumo inesperado. A notícia surpreendeu muita gente e está longe de ser aquilo que o público esperava ouvir sobre o jovem príncipe. Mas afinal, o que exatamente o palácio confirmou? E por que isso está gerando tantas reações? Observar algumas das atividades aqui hoje com a 1851 Trust e tudo o que as crianças estão fazendo é realmente empolgante, especialmente ver os bastidores desse movimento e das competições, comentou um membro da realeza recentemente. Acompanha-nos enquanto revelamos a notícia devastadora que o Palácio de Buckingham acabou de confirmar sobre o príncipe Louis. A notícia que abalou o público sobre o príncipe Louis, a novidade envolvendo o príncipe Louis, deixou muitos perplexos, não por ser algo trágico, mas pelo que revela sobre a ousada decisão de criação adotada pelo príncipe William e pela princesa Catherine. Com apenas 7 anos de idade, Louis recebeu sua primeira proposta oficial para assumir um patrocínio real. Uma honra extremamente incomum para alguém tão jovem, assim como outros membros da família real, inclusive aqueles que não exercem funções oficiais. William e Catherine costumam apoiar instituições de caridade, organizações e causas que consideram importantes, ajudando a promover conscientização, financiamento e visibilidade pública. No entanto, a resposta dos pais de Louis emocionou e surpreendeu muitos. Segundo relatos, William e Kate rejeitaram gentilmente o convite para que o príncipe Louis se tornasse patrono honorário do World Conquer Championships, apesar de Louis ocupar uma posição alta na linha de sucessão e provavelmente assumir patronagens no futuro, o momento ainda não chegou. Tudo começou quando a organização soube que o príncipe adorava colecionar castanhas. Em setembro, eles decidiram escrever aos príncipes de Gales, esperando que o pequeno Louis pudesse se juntar ao grupo. A entidade é conhecida por arrecadar fundos para pessoas com perda de visão e acreditava que Louis seria o patrono ideal. A resposta do palácio foi educada e até bem-humorada. Eles agradeceram o convite, mas explicaram que o príncipe estava ocupado concentrando-se nos estudos. O jogo de palavras arrancou sorrisos, deixando claro que, embora a proposta fosse apreciada, Louis ainda era muito novo para assumir tal responsabilidade. William e Kate sempre defenderam que seus filhos tenham uma infância o mais normal possível,
longe do excesso de exposição pública. Aos 7 anos, a vida de Louis deve ser dedicada à escola, às brincadeiras e à família, e não a compromissos oficiais. Mesmo assim, o convite mostra o quanto o jovem príncipe já é querido pelo público. O interesse de Louis pelos Conkers tornou-se conhecido pela primeira vez quando sua mãe o mencionou em um evento público. A princesa de Gales contou que a casa da família, o Adelaide Cottage, estava repleta dessas castanhas, escondidas em armários debaixo dos travesseiros e até mesmo na cama de Louis. O pequeno príncipe usava seus caminhões de brinquedo para transportá-las, transformando a brincadeira simples em uma diversão interminável. Quando chegou outubro, a temporada dos Conkers estava quase no fim, e Louis já não tinha muito tempo para ampliar sua coleção. Além disso, ele precisava se concentrar nos deveres escolares, pois as férias de meio de período da Lambrook School se aproximavam. Naquela época, também surgiram rumores de que a família de Gales se mudaria em breve para uma nova residência. Se o novo lar for realmente o Forest Lodge, Louis terá ainda mais espaço para procurar castanhas nos próximos anos. Por enquanto, ele pode continuar desfrutando de seu passatempo favorito. O que surpreendeu o público na decisão de William e Catherine foi que o príncipe Louis não seria o primeiro jovem membro da realeza britânica a receber uma patronagem em tão tenra idade. De acordo com os registros históricos, é comum que as crianças reais comecem a aprender sobre dever e serviço desde muito cedo. Ao longo das décadas, muitos príncipes e princesas foram apresentados à vida pública antes mesmo de atingirem a idade adulta, participando de pequenos compromissos ou acompanhando os pais em eventos beneficentes. Essas primeiras experiências os ajudam a compreender o valor de servir aos outros e de representar a monarquia com gentileza e respeito. Os príncipes William e Harry são exemplos notáveis dessa tradição. Durante a adolescência, seus pais, a princesa Diana e o então príncipe de Gales, Charles, começaram a ensiná-los sobre o serviço público. Diana frequentemente os levava a hospitais e abrigos, mostrando-lhes o poder da empatia e da compaixão. William, ainda na metade da adolescência maior, acompanhava a mãe em algumas dessas visitas, observando atentamente como ela se comunicava e oferecia conforto às pessoas. Mesmo sem ocupar cargos oficiais na época, essas vivências moldaram sua visão sobre o papel real. No início dos 20 anos, William passou a apoiar causas próprias, tornando-se patrono da Centrepoint, uma instituição que ajuda jovens sem teto, e depois envolveu-se em campanhas de saúde mental como a Heads Together. As lições aprendidas ao lado da mãe o prepararam para agir com empatia e propósito. O príncipe Harry
também começou a entender o dever público ainda como estudante em Eton. Com frequência, acompanhava o pai em eventos ligados ao meio ambiente e à juventude. O então príncipe Charles acreditava que os filhos precisavam vivenciar o que significava servir e por isso os incluiu nos projetos da Prince's Trust. Quando Harry completou 21 anos, já estava pronto para assumir responsabilidades próprias. Em 2006, cofundou a Centebala, uma instituição que apoia crianças do Lesoto afetadas pelo HIV e pela pobreza. Muito antes deles, o rei Charles III também iniciou suas obrigações reais cedo. Em 1958, com apenas 9 anos, foi nomeado Príncipe de Gales e Conde de Chester, títulos honoríficos que marcaram o início de sua vida pública. Na adolescência, nos anos 1960, começou a representar a rainha Elizabeth em eventos oficiais e demonstrou interesse em causas específicas. Envolveu-se com a Children's Theatre Association e, posteriormente, com projetos ambientais pioneiros, o que deu origem a seu compromisso vitalício com a conservação, a arquitetura e o serviço comunitário. Mesmo outros membros da realeza seguiram caminhos semelhantes. O príncipe Edward, atual duque de Edimburgo, teve uma introdução mais discreta à vida pública. Quando estudante, acompanhava ocasionalmente os pais em compromissos oficiais, mas preferia manter-se longe dos holofotes. Após se formar na universidade, sua paixão pelo teatro e pela televisão influenciou as causas que apoiaria. Assim, ele passou a se dedicar a instituições ligadas às artes e à educação, usando seus próprios interesses para orientar o trabalho beneficente que realiza até hoje. Embora suas patronagens formais tenham vindo apenas mais tarde, os primeiros anos de observação do dever real foram fundamentais para sua formação. A princesa Anne, a princesa real, é outro exemplo notável de dedicação desde muito jovem. Na década de 1960, ainda adolescente, Anne começou a participar de compromissos oficiais. Em 1970, aos 20 anos, tornou-se presidente da organização Save the Children, tornando-se uma das mais jovens integrantes da realeza a liderar uma instituição beneficente de grande porte. Em vez de tratar o cargo como algo apenas simbólico, ela mergulhou de cabeça na função. Viajou para inúmeros países e acompanhou de perto projetos humanitários em todo o mundo. Mais de 50 anos depois, ela continua ocupando o mesmo cargo, sendo um exemplo de constância e comprometimento. Antes da família real moderna, príncipes e princesas de séculos anteriores também mantinham ligações com papéis públicos.
embora, na maioria das vezes, apenas de forma nominal. No século XIX, o príncipe Albert Edward, que mais tarde se tornaria o rei Eduardo VII, recebeu diversos títulos e posições honorárias ainda menino. Ele era associado a causas de caridade e a regimentos militares, mas só assumiu deveres reais ativos ao atingir a idade adulta. Durante as eras georgiana e vitoriana, era comum que as crianças reais ganhassem títulos cerimoniais em vez de responsabilidades reais. Seus nomes serviam para simbolizar o apoio da monarquia a certas instituições, enquanto os adultos se encarregavam do trabalho prático. Com o passar do tempo, essa tradição começou a mudar. O século XX trouxe uma nova mentalidade: preparar os jovens membros da realeza para suas funções de maneira gradual e concreta. Em vez de apenas receberem títulos, passaram a participar de compromissos reais, de verdade, aprendendo com a experiência direta. Observar seus pais encontrando pessoas, visitando instituições e apoiando causas, tornou-se uma escola de vida. Assim, quando chegavam à idade adulta, esses jovens já compreendiam profundamente o significado do serviço público. Essa pode ser justamente a razão pela qual o príncipe William e a princesa Catherine recusaram a oferta feita a Louis. Segundo fontes próximas à família, William afirmou que seus filhos estão sendo preparados com cuidado para suas futuras responsabilidades reais. Mas até que ponto isso é verdade? E como exatamente ocorre essa preparação? Como as crianças reais realmente são preparadas? William e Catherine sempre afirmaram que o objetivo principal como pais é oferecer aos filhos um lar estável e afetuoso, ao mesmo tempo em que os preparam para o que os espera no futuro. Eles sabem que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis seguirão caminhos muito diferentes na vida, mas desejam que todos cresçam gentis, equilibrados e conscientes do mundo à sua volta. No caso de George, o primogênito, o desafio é ainda maior. Como segundo na linha de sucessão ao trono, ele carrega um futuro de enormes responsabilidades. Ainda assim, os pais não querem que isso pese sobre ele. O casal procura ensinar-lhe, pouco a pouco, o significado do papel que um dia exercerá, não como um fardo, mas como uma oportunidade de fazer o bem. William e Catherine escolheram com cuidado a escola dos filhos, priorizando um ambiente estável e tranquilo. George frequenta a Lambrook School, perto de Windsor, junto com Charlotte e Louis. Essa escolha permite que as três crianças estudem juntas e mantenham uma rotina simples, cercadas pela família. A mudança da família de Londres para Windsor
em 2022, também foi fundamental para proporcionar uma vida mais serena. O Adelaide Cottage, atual residência dos príncipes de Gales, oferece mais privacidade e tranquilidade do que o antigo lar em Kensington Palace. Outro aspecto que diferencia a forma como educam os filhos é o controle rígido sobre o uso de tecnologia. Segundo relatos, há uma regra estrita que proíbe o uso de smartphones entre as crianças. William e Catherine acreditam que elas ainda são muito novas para isso e preferem incentivá-las a passar tempo ao ar livre, brincando e explorando o mundo real, longe das telas. Ler, brincar e conversar cara a cara. É isso que William e Catherine consideram essencial para os filhos. A princesa de Gales, que há anos se dedica a estudar o impacto da primeira infância no desenvolvimento humano, acredita firmemente que as crianças aprendem melhor por meio da conexão real com outras pessoas e não através de telas. William compartilha da mesma opinião. Segundo ele, o excesso de exposição digital pode fazer com que as crianças percam o contato com a realidade. Quando se trata do futuro educacional de George, o casal já pensa a longo prazo. Há rumores sobre a possibilidade de ele frequentar o Eton College, a mesma escola onde William e Harry estudaram, ou talvez o Wellington College, que também fica nas proximidades. O mais importante para os pais é encontrar um ambiente que ofereça independência e estabilidade, mas que mantenha o filho próximo de casa. William já afirmou que deseja que George tenha um mundo e um trabalho capazes de melhorar a vida das pessoas. Essa frase resume a filosofia de educação dos príncipes de Gales. Não se trata apenas de prepará-lo para ser rei um dia, mas de ajudá-lo a tornar-se um homem íntegro, empático e consciente. A criação da princesa Charlotte, o valor além do título. Para Charlotte, a lição é igualmente essencial. William e Catherine fazem questão de mostrar-lhe que seu valor não depende de ser a reserva na linha de sucessão. Aprenderam com a história da monarquia o quanto pode ser difícil para os filhos mais novos encontrar seu próprio caminho. Por isso, procuram que Charlotte se sinta tão especial e valorizada quanto George. Ambos tratam os 3 filhos com igualdade e garantem que nenhum se sinta deixado de lado. O trabalho de Catherine com o desenvolvimento emocional das crianças tem grande influência em sua forma de educar. Ela costuma dizer que laços afetivos fortes na infância são a base da autoconfiança na vida adulta e aplica isso diariamente na criação dos filhos. Para Charlotte, isso significa ser amada pelo que é e não pelo título que carrega. Embora ainda não se saiba qual será exatamente seu papel no futuro, os pais desejam que ela tenha liberdade de escolha, seja seguir a vida pública como membro ativo da realeza,
seja trilhar um caminho mais independente. O pequeno Louis, uma infância livre e despreocupada. Já com Louis, o mais novo, o casal adota uma abordagem ainda mais descontraída. William e Catherine querem que ele simplesmente viva a infância em plenitude. Que brinque, explore e descubra seus próprios interesses sem pressões ou expectativas oficiais. Seu futuro é o menos definido dos três, especialmente porque a família real tende a reduzir o número de membros que exercem funções públicas nos próximos anos. A criação diferente de Harry e Meghan. Em contrapartida, o príncipe Harry e Meghan Markle optaram por um caminho completamente diferente na educação dos filhos. Sua forma de criar Archie e Lilibet é baseada nas experiências pessoais de Harry e no desejo do casal de oferecer uma vida mais privada e emocionalmente segura. Harry já falou várias vezes sobre como a falta de afeto e comunicação durante sua infância o marcou profundamente. Ele declarou que quer educar seus filhos com amor e presença para que nunca sintam a distância que ele sentiu em relação à própria família. Por essa razão, ele e Meghan decidiram manter Archie e Lilibet longe dos holofotes tanto quanto possível. Diferente das tradições reais, em que as crianças aparecem publicamente desde cedo, o casal escolheu o anonimato e uma vida tranquila na Califórnia. Essa escolha oferece aos filhos a oportunidade de crescer livres das pressões dos títulos e do protocolo, permitindo-lhes viver uma infância mais natural. Harry acredita que essa vida nos Estados Unidos está em total harmonia com o que sua mãe, Princesa Diana, desejaria. Uma existência pacífica e aberta, na qual os netos pudessem ser apenas eles mesmos. Ele também tem sido muito claro sobre sua intenção de romper o ciclo de dor e sofrimento que, segundo ele, marcou gerações da família real britânica. Para Harry, muitos foram criados com formalidade excessiva e pouca expressão emocional, algo que ele não quer repetir. Hoje, o Duque de Sussex descreve Archie como um menino alegre e cheio de energia, com um senso de humor contagiante. Ele e Meghan encorajam esse lado divertido e dão aos filhos a liberdade de se expressar, sonhar e aprender com o mundo ao redor, sem medo e sem o peso das expectativas reais. Harry e Meghan incentivam os filhos a expressarem seus sentimentos livremente, em vez de esconderem as emoções por trás das rígidas maneiras da realeza. O casal também é muito cuidadoso em relação à tecnologia. Meghan tem falado publicamente sobre os perigos das redes sociais e como elas podem afetar a autoestima das crianças. Por isso, ela e Harry decidiram adiar ao máximo o contato de Archie e Lilibet com o mundo digital.
Em vez disso, o foco da família está em atividades simples, ler juntos, brincar ao ar livre e passar tempo de qualidade longe das telas. O objetivo é garantir que os filhos cresçam conectados à vida real, não à virtual. A educação também é uma área em que o casal demonstra flexibilidade. Embora Art e Lilibet estejam sendo criados nos Estados Unidos, há rumores de que Harry possa, um dia, considerar a ideia de enviá-los para estudar no Reino Unido como forma de fortalecer o vínculo com suas origens. Por enquanto, porém, o mais importante para os dois é que as crianças cresçam em um ambiente saudável, livre de pressões e expectativas reais. Como estão distantes na linha de sucessão, Art e Lilibet provavelmente levarão vidas mais independentes com liberdade para escolher seus próprios caminhos. Apesar de as crianças reais ainda estarem em fase de aprendizado, elas já demonstram impactos notáveis, especialmente a princesa Charlotte e o príncipe George, cujas atitudes discretas têm surpreendido o público britânico. O impacto surpreendente das crianças reais desde cedo, mesmo muito jovens, os filhos de William e Catherine já deixaram uma marca significativa na história moderna da monarquia britânica. A princesa Charlotte, por exemplo, fez história logo ao nascer em maio de 2015. Graças à nova lei de sucessão aprovada em 2013, o Succession to the Crown Act, ela se tornou a primeira princesa britânica que não poderia ser ultrapassada por um irmão mais novo na linha de sucessão ao trono. Antes dessa mudança, a tradição favorecia sempre os herdeiros do sexo masculino. Se nascesse um menino, ele automaticamente passaria à frente das irmãs, independentemente da idade. Com Charlotte, essa regra foi quebrada, marcando um avanço histórico em termos de igualdade de gênero dentro da realeza. Mesmo recém-nascida, Charlotte já simbolizava uma nova era, uma monarquia mais justa e moderna. À medida que crescia, sua influência tomou proporções inesperadas. A mídia passou a chamá-la de o efeito Charlotte. Cada vez que a pequena princesa aparecia em público, as roupas que usava se esgotavam das lojas em questão de horas. O fenômeno começou ainda em 2015, após o lançamento de seu primeiro retrato oficial, no qual ela aparecia com um simples casaquinho de tricô da marca espanhola Irulea. A foto se tornou viral e em pouco tempo o produto desapareceu do estoque. O site da marca até chegou a sair do ar devido ao alto volume de acessos. O mesmo aconteceu em 2018, quando Charlotte foi fotografada em seu primeiro dia de aula no jardim de infância, usando um casaco vermelho da Amaya Kids e um cachecol cor-de-rosa. Em poucos minutos, pais de todo o mundo começaram a procurar as mesmas peças para seus filhos. E em 2023,
Durante o serviço religioso de Páscoa, ela usou um vestido azul floral que se tornou o modelo infantil mais pesquisado da internet naquela semana. Diversos fabricantes lançaram versões semelhantes que também se esgotaram em tempo recorde. Esse sucesso não foi mera coincidência. Muito se deve à influência de sua mãe, a princesa Catherine, conhecida por seu estilo elegante, discreto e atemporal. Catherine sempre inspirou tendências no mundo da moda e, ao transmitir esse bom gosto à filha, acabou transformando Charlotte em uma das mais jovens ícones de estilo do planeta. Mas o impacto da pequena princesa vai além do vestuário. Há também um lado econômico impressionante. Especialistas em marketing estimam que o chamado efeito Charlotte tem um valor financeiro milionário para o Reino Unido, influenciando diretamente as vendas de roupas infantis e acessórios no país e no exterior. Especialistas estimam que a influência de Charlotte sobre a economia britânica ultrapassa os 3 bilhões de libras. Esse impacto inclui o aumento nas vendas de roupas, acessórios e produtos infantis inspirados em seu estilo. Quando comparada ao irmão mais velho, o príncipe George, cuja influência econômica é avaliada em cerca de 12,4 bilhões de libras, e ao caçula Louis, estimado em aproximadamente 1 bilhão, percebe-se o tamanho do fenômeno que Charlotte representa. Cada vez que uma foto sua é compartilhada online, pequenas empresas prosperam, marcas ganham visibilidade e produtos britânicos se tornam objeto de desejo em todo o mundo. É impressionante como uma criança tão pequena consegue causar um efeito econômico tão expressivo simplesmente sendo ela mesma. O príncipe George, o futuro da monarquia, passando para seu irmão mais velho, a história é igualmente fascinante. Nascido em julho de 2013, o príncipe George é o segundo na linha de sucessão ao trono, logo após o pai, o príncipe William. Desde o nascimento, ele simboliza o futuro da monarquia britânica. Suas aparições públicas, seja em retratos de aniversário, fotos escolares ou eventos oficiais, sempre atraem atenção internacional. Cada vez que surge ao lado da família, o mundo tem um vislumbre da próxima geração real. Apesar da pouca idade, George já demonstra confiança e serenidade em público. Durante o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II e mais tarde na coroação do rei Charles III, ele se destacou pela postura madura e disciplinada. Esses momentos revelaram o quanto William e Catherine vêm preparando o filho de forma discreta para as responsabilidades que um dia assumirá. Assim como a irmã, George também gerou seu próprio fenômeno midiático, o chamado efeito George. Ele começou ainda bebê, mas ganhou força em 2016, quando o Pequeno Príncipe recebeu o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Palácio de Kensington.
Nas fotos, George aparecia de roupão azul claro, com suas iniciais bordadas. A peça era da marca britânica My First Years. Após as imagens viralizarem, o roupão esgotou-se em menos de 1 hora e as vendas da empresa dispararam. Outro momento marcante ocorreu em 2017, no seu primeiro dia de aula, quando foi fotografado com um uniforme azul da escola Thomas's Battersea. O visual simples, porém elegante, inspirou uma onda de compras de uniformes semelhantes em todo o Reino Unido. O que mais chama a atenção, porém, é que o estilo de George reflete a filosofia de vida que William e Catherine querem transmitir. Uma educação real, mas também próxima da normalidade, que valoriza a simplicidade. O papel silencioso do rei Charles como avô, surpreendentemente, há alguém mais desempenhando um papel importante na formação das crianças reais, o rei Charles III. Fontes próximas à família afirmam que existe um laço cada vez mais forte entre o monarca e os 3 netos, George, Charlotte e Louis. Mas quão profunda é essa relação? E de que forma o rei realmente influencia o crescimento deles? O que muitos desconhecem é o lado carinhoso e humano de Charles como avô, um aspecto raramente mostrado ao público. Mesmo antes de ser coroado, quando ainda era príncipe de Gales, Charles era conhecido por seu espírito brincalhão e presença constante na vida dos netos. Relatos indicam que, ao visitar William e Catherine, ele não hesitava em se ajoelhar no chão para brincar com as crianças. Uma fonte próxima chegou a dizer que os netos o adoram e que Charles lê histórias de Harry Potter para eles, imitando as vozes dos personagens, algo que diverte profundamente os pequenos. Esses detalhes simples revelam o quanto o rei se dedica a ser um avô presente, afetuoso e envolvido. Com o passar dos anos e o aumento de suas responsabilidades públicas, Charles aprendeu a conciliar seu papel de monarca com o de patriarca da família. Quando sua 5ª neta, a princesa Lilibet, nasceu em junho de 2021, ele fez um gesto que mostrou como une o dever à emoção pessoal. Um momento que diz muito sobre o homem por trás da coroa. Durante uma visita a uma fábrica, o rei Charles fez um discurso que emocionou muitos e mostrou como ele reflete profundamente sobre o futuro. Ele afirmou que momentos como o nascimento de um neto nos lembram do legado que deixamos para as próximas gerações. Essa breve declaração mostrou claramente como sua vida pessoal e suas responsabilidades públicas estão interligadas. O amor pelos netos é também uma das maiores motivações por trás de seu compromisso de proteger o meio ambiente e promover a sustentabilidade. Para Charles, seu trabalho não beneficia apenas o país, mas também representa uma forma de garantir um mundo melhor para sua própria família. Entre os netos,
Muitos acreditam que o rei Charles mantém um vínculo especialmente forte com o príncipe Louis, o caçula de William e Catherine. Relatos dizem que o rei é completamente encantado pelo neto, descrevendo-o como um menino alegre, espontâneo e cheio de energia. Alguns até afirmam que Louis o faz lembrar de seu tio-avô querido, Lord Louis Mountbatten, figura central em sua própria infância. Durante as celebrações do Jubileu de Platina, houve um momento que comoveu milhões de espectadores. O pequeno Louis, sentado no colo do avô, sorria e conversava animadamente enquanto a multidão aplaudia. No entanto, nem todas as relações familiares de Charles com os netos são tão próximas. Embora ele conviva com frequência com George, Charlotte e Louis, sua ligação com os filhos de Harry e Meghan, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, é mais distante. A principal razão é a distância geográfica, já que o casal vive na Califórnia. Além disso, os desentendimentos familiares dos últimos anos tornaram o contato ainda mais difícil. Fontes próximas ao palácio afirmam que o rei sofre com essa separação e que ele mal conhece os netos mais novos. Amigos próximos revelaram que isso é uma das maiores tristezas de sua vida. Mesmo assim, há esperança. Informações recentes sugerem que uma reunião privada entre Charles e Harry pode abrir caminho para uma reconciliação familiar e um reencontro entre o rei e os netos. Essas notícias mostram que, no fundo, Charles ainda deseja uma relação normal, amorosa e presente com todas as crianças da família. O papel carinhoso da Rainha Camila como avó, a Rainha Camila também fala com ternura sobre sua vida como avó. Ela costuma dizer que conviver com os netos a mantém jovem e que adora aprender com eles. Em uma entrevista bem-humorada, contou que os adolescentes da família lhe ensinaram a usar as redes sociais, o que, segundo ela, foi uma experiência divertida e desafiadora. A leitura é uma das grandes paixões de Camila, e esse amor transborda quando está com os netos. Ela adora ler em voz alta para eles, escolhendo livros especiais de acordo com o gosto de cada um. Em uma entrevista de Natal, contou que havia comprado presentes literários personalizados. Uma das netas, fã de Philip Pullman, ganhou La Belle Sauvage, enquanto gêmeos foram presenteados com exemplares de O Senhor dos Anéis. Os netos de Camila também tiveram papéis de destaque durante a coroação do rei Charles e da rainha Camila. Os 5 adolescentes, Lola, Elisa, Gus, Lois e Freddie, foram convidados a participar oficialmente da cerimônia, simbolizando a união das duas famílias. Apesar das dificuldades enfrentadas no passado, Camila conseguiu construir relações afetuosas e naturais, tanto com seus próprios netos quanto com os de Charles. Com o tempo,
os jovens membros da realeza se acostumaram à sua presença constante e ela se tornou uma figura estável e acolhedora em suas vidas. Relatos recentes destacam que os netos ajudam Camila a compreender o pensamento da nova geração, algo que ela costuma mencionar com carinho e gratidão. Uma nova visão da realeza, amor, presença e legado. O rei Charles e a rainha Camila têm mostrado que ser avós reais vai muito além dos títulos e da pompa. Para eles, significa passar tempo de qualidade com os netos, ouvi-los, ensiná-los e também aprender com eles. A influência de ambos não vem apenas do trono, mas do exemplo humano que oferecem. Charles liga seu papel de avô ao desejo de deixar um legado duradouro, não só em termos de meio ambiente, mas também de valores familiares e compaixão. Camila expressa seu amor por meio de gestos simples, a leitura, o brincar e o diálogo, mostrando que mesmo dentro da monarquia é possível cultivar laços genuínos e ternos. Juntos, eles representam o retrato da nova geração de avós reais, amorosos, envolvidos e conscientes do tempo em que vivem. E assim, entre tradições, desafios e momentos de ternura, a história de Charles, Camila e dos jovens príncipes continua a evoluir, revelando que, no fim das contas, até mesmo a realeza é movida pelas mesmas forças universais: família, afeto e esperança.